Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Vamos à palavra de Deus, se você pode, abre aí, Bíblia Sagrada, Isaías 58, verso 9. Isaías 58, verso 9, enquanto você vai procurando aí, Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías é conhecido como profeta messiânico. Profeta é aquele que recebe uma mensagem da parte de Deus, profeta é aquele que a palavra diz que o profeta é aquele que vê, entende o que vê, fala e escreve sobre aquilo que viu e consegue comunicar de maneira clara aquilo que da parte de Deus ele recebeu. Então existem profetas que são levantados pelo Senhor de maneira momentânea, sendo usados em um ato profético, pessoas que às vezes a gente cruza em um culto, em um ambiente, e você estava orando por algo e de repente aquela pessoa é usada por Deus para falar algo pertinente àquilo que para você era uma resposta, uma expectativa do seu coração, e quando aquela pessoa fala, você sabe que não é normal, foi Deus falando com você. Isso é um agir de Deus na unção, no dom profético. Agora existem pessoas que têm o ministério profético, são pessoas que Deus levanta com essa, mais do que habilidade, levanta com esse encargo. É como os levitas, que aqui estão, pessoas que têm o dom, a habilidade e o encargo de adorar ao Senhor e levar a igreja a esse lugar de louvor e de adoração. Outras pessoas vão caminhando em outros dons, como o meu, por exemplo, que é o dom pastoral, de ensino, de ministrar a palavra e fazer com que aqueles que estão ouvindo possam receber de Deus uma instrução. E outros são profetas por ofício, e Isaías, ele foi levantado por Deus. Desde o seu nascimento e antes dele, o Senhor diz que o viu no ventre enquanto ele ainda era uma massa informe, que Deus o escolheu e o separou como profeta para as nações, antes mesmo dele sair do ventre. Deus tinha escolhido esse homem para profetizar às nações e declarar coisas que um dia iriam acontecer. E o tema central, o tema balizador da vida de Isaías é falar sobre a vinda de Jesus, profetizar sobre os momentos em que Jesus vem a essa terra, aquilo que ele iria fazer e qual era o ministério do nosso Senhor. Então essa é a base bíblica do nosso estudo de hoje, é isso que o Senhor vai falar conosco nessa noite, e eu creio que Deus vai nos abençoar com esse texto, Isaías 58 e o verso 9, que é o resultado de uma oração, aquilo que Deus disse que pode fazer e vai realizar através da vida de quem clama, de quem invoca o seu nome. Diz assim a palavra: então clamarás ao Senhor e Ele te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do teu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, essa é a tradução que eu tenho, que é mais sintetiza a realidade do que ele quis dizer. Ele vai dizer assim: então eu derramarei sobre ti as minhas bênçãos, eu farei com que você seja abençoado durante a noite, e que o sol, a luz, brilhe sobre você como o meio-dia. Oremos. Pai, te damos honra, glória e louvor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Obrigado, Jesus, porque eterna é a tua misericórdia, as tuas verdades e a tua bondade dura de geração em geração. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A ti, Deus, nós damos honra, glória
e louvor, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, a vida ela é uma vida cíclica, falamos isso no domingo, que por vezes nós estamos na parte de cima dessa roda, que chamamos de existência, e essa parte de cima dessa roda, desse ciclo que é a vida, nesse lugar alto nós temos visibilidade, nós temos autoridade, nós temos influência, nós temos poder. Esse lugar alto, esse lugar da parte de cima dessa jornada, no ciclo favorável da vida, nós recebemos de Deus muitas dádivas. Uma delas é a capacidade de não apenas receber, mas estar em uma condição tão favorável que nós seremos aqueles que Deus vai usar como fonte de ajuda para quem está à nossa volta. Quando estamos na parte de cima dessa existência, num ciclo favorável, num lugar superior, nesse lugar Deus espera nos usar como gente que estende a mão para aqueles que estão na parte de baixo. Pessoas que ao chegarem nesse lugar não se esqueçam de onde Deus as tirou. Pessoas que quando chegarem aí tenham um coração grato, sabendo que Deus foi aquele que fez a obra, começou o trajeto, nos deu condições, nos abençoou com a vida, nos prosperou e então nos colocou nesse lugar. Mas que esse lugar não é por mérito próprio, esse lugar que um dia vamos chegar ou já estamos, é um lugar que Deus nos colocou. Essa é a parte de cima. Esse é o lugar de desejo, esse é o momento onde eu creio que a maioria de nós deseja chegar. Agora, também é verdade que uma fase da vida, uma outra parte da vida, um outro lado dessa mesma moeda, é aquele momento de dificuldades, é aquele momento da vida, é aquele ciclo, é aquela fase em que as coisas parecem que não vão muito bem. É aquele momento em que o armário não está tão cheio como deveria, a conta não está no azul como gostaríamos, a vida emocional não está em ordem, coisas estão acontecendo que são contrárias ao nosso desejo, mas elas estão aí, é um fato, é uma realidade. Essa é a parte de baixo da existência, esses são os momentos rasos. A Bíblia chama isso de dias maus. No mundo, Jesus disse, vocês terão aflições. Mas essas aflições, disse Paulo, elas são momentâneas. O relógio cronológico nosso do tempo, cada dia tem 24 horas. E cada hora tem aí os seus 60 minutos e a gente não pode nem abreviar e nem, de alguma maneira, estender esse prazo. No cronômetro, no relógio, na cronologia, nós vamos ver que o tempo é igual para todo mundo. Mas se você parar para pensar, você vai ver que parece que quando os dias são maus, o tempo anda mais devagar. Que quando a gente está em um lugar de dificuldade, em um lugar de opressão, em um lugar de grandes desafios, parece que o tempo se arrasta. Quem nunca viveu um período do ano da vida em que estava orando e dizendo, Deus, passa logo esse período, Deus, acaba logo com essa semana, não aguento mais, Senhor, faz esse dia acabar logo, Deus, que esse ano acabe de uma vez, porque eram tantas lutas, uma carga tão intensa e tão pesada, vivendo que parece que o tempo se arrastava. Mas na verdade não, cada mês continuou tendo aí os seus 30, 31 dias. Os dias continuaram tendo a mesma quantidade de horas, as 24 horas do dia, normal, mas a sensação que temos quando estamos na parte de baixo dessa roda chamada vida é que o tempo parece ser mais moroso, mais vagaroso. E quando estamos na parte de cima, também é verdade, existe um adágio popular que sintetiza exatamente essa ideia. Parece que tudo que é bom dura... O que, gente? Oh, meu Deus do céu. Tudo que é bom dura pouco. Não é que dura pouco, é que como é bom, a gente quer que se estenda.
Como é bom, a gente quer que não passe. Como é bom, vamos ficar nisso, vamos surfar essa onda, vamos continuar nesse ambiente onde as coisas estão favoráveis. Mas parece que passa rápido. A realidade da vida é que nem está demorando demais e nem está passando rápido demais. Mas tudo isso depende da ótica de quem vê. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. As instruções de hoje, elas são diretivas para quem deseja viver uma vida. Às vezes a gente quer uma vida com fartura, e glória a Deus por isso. Às vezes a gente quer uma vida com riquezas, e glória a Deus por isso. Às vezes a gente quer uma vida sem percalços, uma vida que flua, e glória a Deus por isso. Mas hoje eu vou te dar 3 conselhos da palavra de Deus para viver uma vida simplesmente leve. Não é para ficar rico, não é para fazer grandes negócios, não, é algo simples. Acordar e ir dormir tendo uma vida leve. Passando pelos problemas e dizendo, estou vivo. Mas esse peso não me matou, essa dificuldade não me jogou na lona, eu não parei, olha, Deus foi bom comigo, o negócio não está como eu desejava, mas estou vivo, vivendo uma vida leve, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e com a mão dele poderosa sobre nós, nada nos faltará. Então vamos aí para 3 conselhos práticos e bíblicos para termos uma vida leve. Antes de falar sobre os 3 conselhos, eu quero chamar a atenção para te dizer que vida leve não é algo simples. Que vida leve não é algo corriqueiro. Que não é algo trivial. Nem todo mundo que você vê dando sorrisos por aí tem uma vida leve. A vida, existe um fardo, existe um peso. O fato de existirmos traz sobre nós um fardo, um peso. Existir é carregar um fardo. Jesus disse que aquele que quisesse segui-lo deveria, em primeiro lugar, negar a si mesmo e depois tomar a sua cruz e então segui-lo. Para todos nós, aqueles que conhecem o Senhor ou não o conhecem, existe uma pressão. Viver é ser submetido a pressões diárias. Mas, para quem anda com Jesus, existe algo que não existe para quem está no mundo. E o que é? Se existe pressão para quem crê em Deus e existe pressão para quem não crê em Deus, qual é a dádiva de andar com Jesus? A dádiva é que Jesus disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Pressão de todo lado, opressão, carga pesada. E eu vos aliviarei. Essa é a diferença que o mundo não tem. O mundo, cada um tem que carregar o seu fardo, a sua carga, a pressão que é colocada sobre ele e sobre ela, pressões mentais, pressões do trabalho, metas a bater, e tudo isso tem que ser levado sozinho, e nós não temos estrutura para aguentar isso durante uma grande jornada. Então entra a dádiva de quem aceitou o Senhor. Quem aceita o Senhor, ele alivia o fardo e entra debaixo desse jugo para nos ajudar a levar a carga. Essa é a dádiva. Você vê gente em Deus que está apanhando todo dia, mas ainda está dando glória a Deus e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e no fim ele se levantará. Eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria sobre a minha vida vem pela manhã. É aquele tipo de gente que você diz, é doido. No meio de um caos desse, está aí dizendo que Deus é bom, que vai dar certo. Não é que é doido porque vê pela fé. É porque está numa condição onde a carga não está sozinha sendo carregada por ele. A Bíblia chama o Espírito Santo de Paráclitos. No original, o Espírito Santo significa o seguinte: aquele que ajuda a levar a carga segurando ela na outra ponta. É mais ou menos assim, você está levando uma tora nas costas. E sozinho, sem Deus, é carregar todo o peso. Mas aí você aceita Jesus.
O Espírito de Jesus vem sobre nós, e esse Espírito, diz a palavra, que ele pega essa tora, ele pega essa carga que você está carregando sozinho, e ele pega essa carga na outra ponta, e vai junto com você, dividindo o peso desse fardo. E aí, meu irmão, a vida fica leve. Não é porque não tem pressão, não é porque não tem dificuldade, mas é porque tem alguém nos ajudando a levar essa carga. Tem alguém que vai te ajudar nas questões que você não consegue lidar bem. Tem alguém te auxiliando a avançar naquelas dificuldades que a gente sempre parou ao longo da vida quando não tínhamos a Jesus. Mas agora com Jesus nós vamos avançar, porque Ele abre portas, e portas que Ele abre, ninguém pode fechar. Baseado nisso, vida leve é uma grande coisa. Vida leve não é algo simples, vida leve é algo poderoso. E 3 conselhos simples da palavra para nós alcançarmos esse lugar. Gente, se tem algo bom é ter um casamento leve. Se tem algo bom é ter uma empresa e relacionamento com seus colaboradores leve. Se tem algo bom é ser um líder e aonde você está, a equipe ser leve. Vida leve é uma vida que flui, é como uma grande máquina com engrenagens que está bem azeitada, que está bem lubrificada e que faz o serviço de maneira gradual, paulatina, mas constante, de maneira leve. 3 conselhos para uma vida leve. Número 1, ter bons olhos. Número 2, ter bom ânimo. E número 3, ter boas companhias. Número 1 é ter bons olhos. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Já viu que tem gente que chega em ambientes difíceis, onde uma crise está acontecendo, mas com aquele jeitinho meigo, com aquele sorriso, com aquela palavra, às vezes não fala nada, mas o fato de chegar, o ambiente dá uma clareada? Não sei se você conhece alguém que é assim. Pessoas que quando chegam nos lugares, parece que aquela densidade, aquela escuridão, aquela dificuldade para encontrar uma saída, quando ele ou ela chegam, parece que o ambiente clareia. Tem sempre uma nova ideia para arejar o ambiente, tem sempre uma nova possibilidade para tornar o ambiente mais leve. É pessoa que quando chega ilumina. E quem é que ilumina os lugares quando chega, senão aquele que Jesus disse que tem bons olhos? Se os teus olhos forem bons, quando você chegar nos lugares, todo o teu corpo terá luz. Segredo, gente, para uma vida leve, em primeiro lugar, é olhar a vida debaixo de uma boa perspectiva. Perceba que parece simples, mas é extremamente complexo o que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: quando você olhar para algo, esse algo vai interferir na tua vida. Quando você analisar o que está à sua volta, ou falar com as pessoas perto de você, aonde você colocar os seus olhos, isso que você vai capturar e vai entrar em você, vai causar uma repercussão na tua existência. Se os olhos forem bons, o corpo terá luz. Se os olhos forem maus, o corpo estará em trevas. E quão grandes trevas serão, disse o Senhor. Tudo que nós olhamos, de alguma maneira, repercute em nós, na nossa existência. Não sei se você já teve a oportunidade de ver coisas trágicas, que você não queria ver, mas quando viu, quando estava passando, botou os olhos e aquilo causa um dano, aquilo interiormente é ruim, vai dando na gente uma situação é difícil demais de lidar. Por quê? Porque é algo gravíssimo, algo que você não estava esperando, era fora do programa, você não estava ali, mas o fato de ver, de alguma maneira, te impacta. A gente vai crescendo e o nosso filtro para as coisas do nosso consciente e o subconsciente, que é um filtro que depura tudo que a gente vê e registra no nosso cérebro, para que ele não fique obsoleto, para que ele não fique
sem espaço no nosso HD. Quando nós somos mais jovens, coisas que a gente vê na televisão nos influenciam tanto que à noite a gente sonha. Coisas que a gente ouve influenciam tanto que quando somos mais jovens, repetimos frases dormindo. Pessoas escutaram na sua infância coisas e viram coisas que carregam até hoje como um trauma, como uma dor. Não queriam ver, não queriam estar ali, mas o fato de terem colocado os olhos nisso lhe marcou. Jesus está dizendo que mais importante e que vai nos marcar de uma maneira mais intensa do que aquilo que nós vemos, é a maneira como nós vemos. Jesus não está dizendo, se você olhar para as coisas boas, você terá luz, porque Jesus sabia que na vida, no mundo, nós teríamos aflições, que o mundo é mau, guerras e rumores de guerra, dissensões, coisas acontecendo. No final dos tempos, o amor de muitos esfriaria por causa do aumento da maldade. Jesus sabia disso tudo, então ele não deu uma regra, olhe só para o que é bom, não. Jesus não disse, se você somente olhar para o que é bom, você terá luz. Não foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte: se a lente pela qual você observa até o mal for boa, o teu corpo será iluminado. E aqui está a arte de ver através do Evangelho. A arte de capturar a imagem e fazer com que ela passe por essa lente segundo a ótica de Deus. Olhando a vida pelo lado positivo, olhando o problema pelo lado mais ameno, olhando as dificuldades pelo lado menos ruim, porque às vezes não tem nada de bom. Mas existe uma capacidade dada por Deus para aqueles que creem no Senhor de ver a vida debaixo de um bom aspecto. O Senhor Jesus, quando veio a essa terra, ele deu uma aula sobre como ver a vida com bons olhos. Bons olhos, gente, existe uma pesquisa que diz que em 3 segundos nós olhamos para alguém e temos uma capacidade de emitir juízo de valor. 3 segundos, vendo alguém que você nunca viu na vida, um juízo de valor sobre aquela pessoa é emitido dentro da tua mente. É aquele negócio que a gente olha e no mundo diria, meu santo não bateu com dela. Meu Deus. É aquela coisa que a gente olha e diz, aí a gente olha o rosto de, meu Deus. Você não sabe por que pensa esse tipo de coisa, mas a mente humana faz isso. Em 3 segundos a gente consegue emitir um juízo de valor. E sabe quais são aqueles que ficam mais latentes na nossa mente? Quando o juízo de valor que foi emitido é ruim. Esse fica grudado, esse fica latendo dentro da nossa mente, esse fica reverberando. E o que Deus quer é exatamente o contrário. Que nós tenhamos no primeiro olhar um olhar positivo. Que nós tenhamos no primeiro olhar uma captura do que está acontecendo à nossa volta por um prisma saudável. E Jesus deu aulas sobre isso. Encontrava pessoas com a vida completamente destruída e ao olhar passava um raio-x para encontrar algo de bom. E o que a gente faz? Uma vida inteira de aliança, comunhão, todo mundo junto, uma bênção, e um dia alguém pisou no nosso calo. Palavras não muito comuns, mas recorrentes no meio das famílias. Para mim vai fazer uma vez só. Andou com a gente, foi uma bênção, mas pisou no meu calo, não vai pisar de novo. Para mim faz uma vez só e acabou. Para mim, para os mais ácidos, para mim morreu. Aí vem Jesus, vem caminhando e chega em frente a uma cidade, numa aldeia, perto das terras, na frente das terras de Sicar. E ele encontra ali um poço, o poço de Jacó. De dentro da cidade vai saindo uma mulher, e quando Jesus olha para ela, Jesus é Deus. Jesus já sabe tudo que ela tinha feito, já sabe tudo que ela tinha passado, e essa mulher,
A história dela é uma mulher que teve 5 maridos. Uma mulher que, por conta da sua vida pregressa, por conta das dificuldades emocionais que carregava, ela não conseguia viver sozinha. E porque não conseguia viver sozinha, qualquer um que estendia a mão era o suficiente para ela se entrelaçar em um relacionamento íntimo. E essa mulher, cada relacionamento que tinha, se machucava. Porque os maridos, os homens que ela teve até ali, não eram delas, não eram relacionamentos lícitos. Ou seja, ela vivia uma vida de prostituição. E ela vem saindo da cidade e Jesus, o santo, o limpo, o rei da glória, vai olhando para ela. E quando ela se aproxima de Jesus, Jesus está sentado no poço. E Jesus, olhando e sabendo toda a vida dela, todos os erros cometidos. Quando Jesus olha para ela, Jesus diz: mulher, me dê de beber. E a mulher olha para Jesus e diz: como sendo eu samaritana e tu judeu, tu me pedes de beber a mim que sou mulher? Judeus e samaritanos tinham uma barreira cultural. Os samaritanos eram impuros, era uma mescla. Judeus e samaritanos não andavam juntos. Barreira número 1. Barreira número 2, aquela mulher não podia falar com um homem em público. Naquele tempo era completamente proibido. E número 3, uma mulher que tinha o passado que tinha falando com Jesus, o santo. Jesus quebra essa muralha, quebra essa barreira cultural e começa agora aqui um olhar diferente. Jesus agora vai construir uma nova janela pela qual ele vai olhar para essa mulher, diferente do que a humanidade via. O texto diz que Jesus diz para ela: me dê de beber, e ela fica surpresa. E então Jesus vai dizer para ela: ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e quem fala contigo. Jesus estava dizendo: se tu soubesse quem eu sou, se tu soubesse de onde eu vim para fazer o que eu vou fazer na tua vida, tu me pedirias água e eu te daria da água da vida. E você nunca mais teria sede, nem precisaria vir beber aqui nesse poço. Agora o interessante é que Jesus fala isso tudo para ela, e essa mulher não consegue entender. Ela olha para Jesus e diz: o poço é fundo, e tu não tens com o que tirar, porque quem tinha o balde era ela, Jesus estava só sentado no poço. Tu não tens com o que tirar, como tu pode me dar a água da vida? Como tu podes me dar água viva? Quando ela diz o poço é fundo, ela estava dizendo: o meu problema, Senhor, é um pouquinho mais difícil de solucionar do que o da maioria das pessoas. Popularmente, comigo o problema, o buraco é mais fundo. Comigo o trauma é mais intenso. Comigo o meu passado me condena. Senhor, da onde tu podes tirar água? Ela não vê em Jesus ferramentas externas. E às vezes é isso que a gente faz e desperdiça a bênção. Ela não vê ferramentas externas em Jesus, um balde, uma corda, uma bacia, algo para sanar o problema que ela tinha, que era pegar água. São aqueles problemas que a gente nunca viu Jesus resolver na vida de ninguém. São aquelas curas que a gente nunca ouviu falar, que aconteceram perto de nós. São aqueles problemas que só nós começamos a ter na nossa família e nunca vimos ele fazer isso com ninguém. Ou seja, quando a gente olha, não tem uma ferramenta, um testemunho para dizer ele já fez. E porque a gente não tem um testemunho, uma referência para dizer que ele já fez, parece que ele não tem poder para fazer. Mas não se esqueça, ele é o Rei da Glória. Então o teu problema pode ser de ordem emocional, financeira, conjugal, não importa, Jesus é a solução. E sentado naquele poço, ele fala com essa mulher, ela começa a ficar constrangida. Ele diz: mulher, se tu conhecesse, tu me pedirias. E ela diz: tu não tens com o que tirar. E Jesus vai dizer o seguinte para ela: se você beber da água que eu te der, de dentro do teu interior vai começar a fluir uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Uma fonte que não mais vai alimentar apenas o teu umbigo. Uma fonte que não vai mais apenas alimentar o teu coração no que tange aos sentimentos emocionais, a tua carência não.
eu vou te suprir de tal forma que até nessa área que você tinha problemas, você vai se transformar numa referência para outros. Você que está aqui ouvindo essa mensagem ou vai ouvir depois pela internet, não existe um problema que o Senhor Jesus não tenha poder para curar. Não existe uma área da vida que Ele não tenha poder para realizar. Só tem um jeito de Jesus não fazer o que Ele tem poder para fazer, sabe como? Desonra e incredulidade. Tem gente que andou com Jesus e desonrava o Senhor. Tem gente que passou pela vida de Jesus e não cria no Senhor. E porque não cria, diz a palavra que no meio dos seus, Ele não pôde realizar muitos milagres. Sabe por que tem gente que vive sempre nas rodinhas? Sabe por que tem gente que não é levantado por Deus? Sabe por que tem gente que está sempre na extremidade? Porque não tem honra. Porque não honra o que o Senhor está fazendo. Porque não é de honra, porque não declara honra. E gente sem honra não sobe. Aí você vê, é uma vida sempre pelas beiradas. É uma vida sempre nos cantinhos, é uma vida sempre na extremidade. Por quê? Porque não entendeu a honra ao Senhor. Não entendeu a honra àqueles que o Senhor levanta. E esse tipo de gente é gente que você vai ver de galho em galho, saltando de lugar em lugar, sem raízes. É assim que é. Esse é o Evangelho. Jesus no meio dos seus parentes, diz a palavra. Não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque eles não criam, porque eles não honravam. E gente que não honra é gente que não recebe. A porta para receber é honra. E é assim que o Senhor faz. Agora Jesus vai dar uma aula para a mulher de como ver a vida. Ela está toda enrolada e o Senhor diz, vai chamar o teu marido. E ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E agora Jesus vai dizer, e isso você falou com verdade. Até aqui era tudo mentira. E Jesus não diz para ela, tua vida é uma mentira. Jesus vai pegar e olhar aquilo que é bom nela. E o que foi bom até agora? Pela primeira vez ela falou a verdade. Aí Jesus descarta todos os erros e se apega nessa verdade. E assim foi comigo e com você. Vida de erros, de coisas que contaminavam, até que uma hora a gente olhou para ele e disse, Senhor, Tu és o meu Senhor. É contigo que eu quero andar, eu quero entregar a minha vida para Ti, Senhor, eu não aguento mais levar esse fardo sozinho. E quando isso aconteceu, o que o Senhor fez? Olhou em nós e disse, isso é uma verdade, a partir de hoje eu te salvo para a glória do meu próprio nome. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que quando olha, pode olhar condenando. Que quando olha, pode olhar e dizer, meu Deus, tu está todo errado, porque ele vê a história toda. Mas não, quando ele olha para nós, ele olha com bons olhos. Quando ele olha para essa mulher, ele olha para ela com bons olhos. E a história começa com Jesus passando um raio-x nela. Ela vindo toda errada. E o que Jesus vê de bom? Um balde, um espaço para carregar água. A água é a palavra. Se tem espaço na vida de alguém para carregar a palavra, Jesus olha com bons olhos e diz, eu vou mudar a tua história por esse espaço que você vai dar para o efeito da minha palavra. Segundo, Jesus um dia tocou na vida de alguns discípulos de maneira muito particular. E depois que Jesus é morto, crucificado, vai aos céus, uma perseguição começa. E um desses discípulos estavam fazendo milagres extraordinários, pregando nas praças, coisas poderosas acontecendo. O nome desse discípulo é Estevão. Uma perseguição começa e então eles começam a apedrejar Estevão em praça pública. Não sei você, mas os meninos, têm o costume de, os antigos, os raízes. Nós tínhamos o costume de jogar futebol na rua. E aí, vez ou outra, você voltava para casa sem a tampa do dedão. E assim, não é algo que te mata. Não é algo que, meu Deus, eu vou ter que ir para o hospital. Não. Mas, irmão, é uma dor terrível. Sai um pouquinho de sangue, o dedo volta todo sujo. Dói. Nos próximos dias, você não consegue botar um sapato, tem que andar de chinelo. É difícil conviver. Mas foi só uma topada em uma pedrinha. Imagina ser morto, apedrejado. Imagina
a quantidade de pedras que tem que ser lançada para estraçalhar o corpo humano, até que ele perca a vida. E isso aconteceu com Estevão. Mas porque andou com Jesus, a visão dele era boa. Morrendo, debaixo de pedrada. Sabe o que ele disse? Olhando para os céus, o texto diz que ele vê os céus abertos. Ele vê o Filho de Deus, Jesus, aquele que ele seguiu. Esse Jesus está à direita do Pai e em pé no seu trono. Você só vai ver Jesus no trono sentado. A Bíblia inteira vai falar sobre isso. O único momento que aparece Jesus em pé no seu trono é nesse momento onde Estevão está sendo morto a pedradas. E por quê? Porque é assim que os céus recepcionam aqueles que estão dispostos a ir até as últimas consequências pelo nome de Jesus. Agora o interessante é como Estevão vê o que está acontecendo. Ele olha para os seus algozes, debaixo daquelas pedradas, debaixo do sangue escorrendo, perdendo a vida, e ao olhar para eles, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha que ele consegue encontrar uma ótica positiva para ver quem estava tirando a sua vida. Será que a gente não vai conseguir encontrar uma ótica positiva para aquele abençoado lá no trânsito? Será que a gente não consegue encontrar uma ótica positiva para aquele insubordinado e insubordinada que acham que a gente não vê o que estão fazendo? Será que a gente não vai ter paciência com aquele desaforado, desaforada, que a gente ensina, instrui, mas não andam nesse caminho? Gente que acha que a gente caiu de paraquedas, que a gente não tem história, gente que caminha achando que engana. E aí olha, parece ser bobinho, não sabe, começou agora, não sabe, não conhece a história e não conhece o olhar que o Senhor deu. Não é porque ele é bobo, não é porque ela é boba, é porque tem bons olhos, meu filho. Existem pessoas que vivem com gente que tem bons olhos e porque convivem assim acham que ele é bobo, que ela é bobinha. E se você é um desses que tem bons olhos, eu quero te encorajar: não deixe ninguém roubar a alegria do teu coração, porque maior é o que está contigo do que com aqueles que estão nas trevas. Tem gente que para viver na linha precisa de carteiraço. Tem gente que para viver na linha não pode ter liberdade, porque senão corre, não aguenta. Não aguenta, é acostumado com a treta, é acostumado com o fuxique, é acostumado com a discussão. Tem gente que vive disso e acham que isso vai roubar a visão que o Senhor te deu. Se os teus olhos forem bons, o resto, meu irmão, deixa para lá. O teu corpo terá luz, a sua vida vai prosseguir, a sua vida será abençoada, e assim será. Nada nem ninguém vai roubar a alegria do Senhor, e assim será. Primeiro conselho: bons olhos. Vai chegar um dia que eles vão se acertar com o Senhor. Ninguém toca nas coisas de Deus, ninguém mexe naquilo que é do Senhor, ninguém pega uma coisinha aqui, uma coisinha ali, escondido, achando que Deus não está vendo. Uma hora vai se ver com o Senhor, é assim que é. E quanto a nós, bons olhos. Segundo, bom ânimo. Bom ânimo é diferente de boa percepção. Bom ânimo é constatar que o negócio está ruim, que a coisa não vai bem, que o momento é difícil. Bom ânimo é excepcionalmente poderoso para o dia mau. Bom ânimo é boa expectativa. É esperar que algo bom da parte de Deus vai acontecer, ainda que no olho desse furacão. Bom ânimo é você saber, não é ser um alienado. Existem pessoas que não participam de nada para não se contaminar, então não sabem o que está acontecendo. Vivem numa redoma, num globo especial.
E aí por isso não tem noção da realidade, não sabe o que está acontecendo no mundo, vive no mundinho. Essas pessoas pensam que por viverem assim isoladas vão se preservar do mal. E não. Evangelho não é entrar em um lugar onde as coisas ruins não acontecem. Evangelho é participar desse mundo que está doido e ser luz no mundo e sal nessa terra. É ir nesses lugares e influenciar esses lugares, é fazer isso. Agora, bom ânimo é saber que ainda que a casa esteja caindo, Deus tem algo bom preparado para acontecer. Que o de repente do Senhor pode acontecer agora. Que ainda que eu não esteja vendo nada, ainda que eu esteja andando por vale de sombra ou de morte, eu não vou temer mal algum, não é porque eu sou doido, mas é porque eu sei que o Senhor e a sua vara e o seu cajado me consolam. É ter uma expectativa, deu errado até agora, mas agora vai dar certo. Baseado no quê? Na fé que nós temos no Senhor, que aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Bom ânimo não é para o dia bom, está tudo dando certo, a bola está quicando, o goleiro já caiu, é só você ir o gol e fazer o gol, isso não é bom ânimo. Bom ânimo é estar perdendo o jogo de 300-0, falta 2 segundos e achar que vai ganhar. Bom ânimo é, tá tudo dando errado, a porta está fechada, eu estou devendo, mas assim, o ano ainda não acabou, a semana ainda não acabou, meu Deus, Deus pode fazer algo por mim. Até agora deu errado, mas aqui dentro não sei, tem um negócio dizendo que vai dar certo. Bom ânimo, gente, é marca de gente que vai pisar em lugares, que vai ir às nações, que vai conseguir ver a sua casa ser transformada, que vai sair do raso. Bom ânimo é uma marca. Vou te dar um conselho aqui, bom ânimo. Sabe como é que você encontra alguém que tem bom ânimo no seu espírito? Bom ânimo no espírito é contrário ao espírito da contenda. Gente que fala de gente não consegue ter bom ânimo. A vida de gente que fala de gente está sempre em tragédia. Vida de gente que senta para falar mal do líder, para falar mal do pastor, para falar mal de não sei quem, para falar mal do pai, da mãe. Gente que senta nesse lugar não tem bom ânimo. Quando sai daí, sai todo desalinhado. Quando você vai falar, sabe o que elas dizem? Meu Deus, está uma luta. Está sempre uma tragédia, a vida está sempre uma prova, a vida está sempre ruim. No mundo nós vamos ter aflições, mas ei, não é para sempre. Dia ruim pode acontecer, mas não é para a eternidade. Então bom ânimo é contrário a esse tipo de gente. E você não precisa ser muito espiritual, você olhando, você vai perceber, pelo que fala, pelas palavras. Gente de bom ânimo é gente que não fala de gente. Gente de bom ânimo é gente que consegue falar de projetos, falar de vida, de coisas que o Senhor vai fazer. Gente de bom ânimo é assim, quem não é assim corre. Quem não é assim bate em retirada, quem não é assim não aguenta. Porque o ambiente de bom ânimo é um ambiente para cima. Deus vai fazer da tua casa um ambiente de bom ânimo. Lá vocês vão falar de projetos, lá as coisas vão acontecer, lá Deus vai botar a mão. E gente que vai andar com você vai ser gente de bom ânimo, em nome de Jesus. Senhor, vai fazendo a varredura, Senhor, vai passando nos cantinhos, vai tirando tudo, Senhor, que está empoeirado de fora do lugar. Começa, Senhor, a levantar o teu time. Deus não precisa de muitos, Ele só precisa de 2, 3 malucos com bom ânimo. Hoje começa um novo tempo, escreve aí. Hoje começa um novo tempo. Deus vai mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve. Começa hoje. Você vai ver na sua vida, você vai ver na sua casa, você vai ver no ministério, você vai ver o que Deus vai fazer. Que dia é hoje? Glória a Deus, marca aí, dia 3. E por fim, para não ficar só na explanação, bom ânimo é uma expectativa boa que se renova diante das frustrações. Jesus vai contar uma parábola de uma figueira que foi plantada no meio de uma vinha. Essa figueira, ela é diferente.
Ela está num lugar onde todo mundo à sua volta se alastra na horizontal. Mas ela, porque a sua natureza é diferente, ela cresce na vertical. E todo mundo que cresce na vertical se destaca, mas também sofre. Enquanto todo mundo está crescendo na horizontal, nos contatinhos, nas coisinhas da terra, no abre a porta para mim, no vamos dar um jeitinho, aqueles que Deus levanta, levanta na vertical. Esses vão se aproximando cada vez mais do céu, vão tendo cada vez mais intimidade com Deus. Esses vão superando as expectativas da terra. Só que esses são figueiras, no meio de um monte de vinha, no meio de um monte de parreira, no meio de um monte de plantação de uva. Ele é diferente. E às vezes o diferente não dá fruto, porque o fruto dele é diferente do que todo mundo está dando. Então dá até vergonha, né? Será que é esse negócio mesmo? Na minha casa todo mundo retém, na minha casa todo mundo guarda, na minha casa é uma briga por isso, e eu estou meio doido que eu estou querendo é dar? Eu vivo no meio de uma videira, é todo mundo igualzinho, todo mundo fez isso, todo mundo foi assim, todo mundo deu errado, casamento todo mundo se acabou, mas o meu casamento eu estou com a expectativa que vai para a eternidade, será que vai dar? Melhor eu nem dar fruto, porque assim, eu olho para tudo que é lá do fruto que eu vou dar diferente do que todo mundo já deu. O texto vai dizer que o dono dessa vinha, ele chega para ver essa figueira, e o dono dessa terra é Deus, e ele chega para ver essa figueira, e essa figueira ela já está há 3 anos, 3 temporadas, 3 longos ciclos, sem dar um fruto sequer. O interessante do bom ânimo é que é uma expectativa renovada para o bem, sempre. No primeiro ano, essa figueira já estava ali, em condições de dar frutos, e o Senhor vem, olha para ela e ela não tem nenhum fruto, e ele vai embora. Está ali, naquele lugar, as coisas acontecendo, à sua volta todo mundo dando fruto, e o Senhor vem no próximo ano, uma temporada depois, e quando chega, ela não tem de novo nenhum fruto. Não sei você, mas quando você aposta uma vez naquela pessoa, investe, coloca ali os seus sentimentos, coloca ali os seus dons em ação, quando você faz isso e as coisas não vão bem, uma temporada é o suficiente, né? Talvez 2, porque a segunda oportunidade é digno. Aí agora vem Deus, mostrando que é bom ânimo. 3 anos, plantada, em um lugar onde a Bíblia não diz que a terra era ruim. A Bíblia não diz que o ambiente era mau. Não, ela estava plantada num lugar tranquilo, bom. O problema é que ela não dava fruto. E aí 3 anos se passam. 3 temporadas de visitação, de investimento, e lá vem de novo o Senhor. E quando ele vem chateado, ele vem dizendo: olha, eu só quero chegar lá e ver que ela não tem fruto, para mandar cortar de vez. É isso. Eu só quero chegar lá e encontrar galhos secos, porque aí é para tirar ela da terra. Não é isso que o Senhor faz. O texto diz que o dono da vinha vai de novo, se aproximando dela, buscando frutos. Sempre deu errado, nunca deu certo, fez tudo errado, mas cada vez que Deus vem, Ele vem olhando e dizendo: agora vai ter, quer ver que melhorou? Quer ver que agora está dando fruto? Quer ver que eu vou achar uma coisinha aqui para me alegrar? Quer ver que vai dar certo? Olha a boa expectativa. É aquele filho, é aquele colaborador, é aquele amigo. Meu Deus, é uma tragédia, está sempre do lado atravessado. Mas sempre que a gente for com bom ânimo, a gente não vai pensando: ó, vai errar de novo, não. A gente vai na expectativa: agora ele vai se levantar, agora esse tratamento vai até o final, agora ele vai dar certo, agora esse casamento vai fluir. Ei, deu errado até agora, mas agora vai dar certo. Esse é o olhar de Jesus. Até aqui, meu Deus do céu, olha, se a gente começar a contar as tragédias e mazelas uns para os outros aqui, nós vamos inundar isso aqui de choro. Mas o Senhor, quando olha para nós no meio desse caos, Ele diz: agora vai dar certo.
Se você se concentrar e fazer a minha palavra, vai dar certo. Bom ânimo. E por fim, boas companhias. Bota o texto ali, Gustavo. A Bíblia diz que as más companhias corrompem. As más companhias corrompem. Sabe o que é corromper? É pegar algo puro, algo de Deus e roer. É isso que gente ruim faz com as coisas de Deus. É isso que gente que fala de gente faz com a igreja. É isso que gente desavisada e que pensa que Deus não está vendo, faz com as coisas santas. Corrompe. Mas a igreja tem, graças a Deus, um sumo pastor que tudo vê. Nós temos um Deus que nada diante dele fica fora do seu alcance. Um conselho: muda esse conceito se você tem de achar que ninguém está vendo. Muda esse conceito de achar que gente educada é gente tola. Muda esse conceito de achar que porque não fala em alta voz é alguém que pode ser ludibriado. Muda esse conceito. Esse texto vai dar uma aula sobre gente com quem a gente deve se associar e com quem a gente não deve andar nem perto. Boas companhias. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se má companhia, andar com gente ruim, corrompe o que é bom, andar com gente do bem preserva. Tudo em Deus tem um tempo. Tem coisas que Deus não te deu ainda e não me deu ainda, sabe por quê? Porque tem gente nesse time que não vai fazer parte dessa colheita. Tem coisas que o Senhor está dando para você que vão ser poderosas, mas é para o time que Deus vai levantar e não para a gente que a gente escolhe. Tem gente que a gente quer botar para dentro, quer trazer no colo, quer levar porque é legal e o Senhor está dizendo não dá. Essa palavra é extremamente séria, porque essa palavra não é palavra do bispo, é palavra de Deus. O homem que Deus levantou, que mais profetizou sobre Jesus, disse o seguinte: então você clamará, e o Senhor te responderá. Nós temos um Deus, que quando a gente ora, as orações não ficam aqui, elas sobem. Você vai clamar, e o que é clamor? Clamor é um tipo de oração para quem precisa de solução. Quando você clama, o clamor é um mover coletivo, o clamor é em alta voz, o clamor é algo que brada. Quando você clama, clamem a mim e eu responderei a vocês e anunciarei a vocês coisas grandes e insondáveis que vocês não sabem. Quer revelação? Clama. Quer entender coisas que você não está entendendo agora? Clama e Deus vai te mostrar. Então clamarás e o Senhor te responderá. Não vai precisar de vidente, não vai precisar de horóscopo, não vai precisar da televisão, não vai precisar de nada. Você vai clamar e Deus vai mandar a resposta direto para você. Você gritará. É aquele momento que não tem mais palavras. É aquele momento que você não tem mais como articular coisas para dizer para Deus. A situação está tão crítica que talvez a única coisa que saia da tua boca é: ai meu Deus, me ajuda, Senhor. É aquele momento de um acidente inevitável. É aquele momento de um impacto, onde até aquele que se diz ateu naquela hora diz: ai meu Deus. E o texto está dizendo: você gritará e ele dirá: eu estou aqui. Esse é o Jesus que a gente serve. É por isso que a gente não fica caçando ratinho, fazendo coisinhas, porque nós cremos um Deus que nos defende. Nós cremos um Deus que nos levanta. A Ele nós servimos. Você gritará e Ele dirá: eis-me aqui. Tudo isso só vai acontecer se
Está vendo essa oração? Eu clamo e ele responde. Eu grito e ele diz, eu estou aqui perto de você. Tudo isso só vai acontecer se é uma condicional, é um condicionante. Quer ter oração respondida, quer ter revelação, quer ter vida fluindo, quer ter vida leve. Se você tirar do seu meio o jugo opressor, essa tradução está difícil, mas vou contar o que é. Do meio de ti o jugo. Outras traduções talvez você tenha aí que vai dizer jugo opressor. O que é o jugo opressor? É gente que anda no teu meio só para oprimir. É gente que até Deus botar um copo na mão dele, na mão dela, era uma bênção. Aí Deus entrega um negocinho, a soberba vem e já não faz mais o que fazia. Gente que oprime. É gente que lá no teu emprego, você faz o teu melhor, mas sempre estão desdenhando o teu trabalho. Gente que oprime. É gente que não dá para dividir nada, porque quando bota na mão dele, na mão dela, é como um espírito de cão que diz a palavra. Pega para si, não divide, não chama ninguém, não bota ninguém no grupo, é uma tragédia. Jugo opressor, Deus está dizendo, quer ter as suas orações respondidas? Tira do teu meio. Não é eles vão, é você que diz, eu não quero mais. É você que bate no peito e diz, eu não quero mais negócio com esse tipo de gente. Eu não quero mais sentar na mesa com esse tipo de gente. Eu não quero mais viver nesse tipo de conversa. Eu não quero mais, eu saio daí. Aí te prepara, o céu vai rasgar sobre a sua vida. Tire do teu meio, jugo opressor. O estender de dedo em outra tradução significa dedo acusador. Porque tem gente que anda conosco que é sempre mais santo do que a gente. Olha, cuidado. Existe gente que anda conosco que no primeiro erro, no primeiro deslize, está ali para dizer, olha, dedo apontado para acusar. No original, sabe o que significa a palavra acusador? A palavra acusador no original significa diabo. Dedo acusador é uma obra maligna. Nós não fomos chamados para a acusação, mas para o abrir de braços, o estender de mão, o reconciliamento e a reconciliação, diz a palavra. A nós nos foi dado o ministério da reconciliação. Então cuidado. Cuidado com gente que fica andando à sua volta, senta na mesa com você, vai para a tua casa, conta historinha e vive com o dedo apontado. Tu viu ele, tu viu ela. Cuidado. Hoje Deus está virando uma chave e vai nos botar em um novo lugar. E Ele vai fazer claro a diferença. Vocês verão o que Deus vai fazer. E vai começar fazendo por isso aqui. Essa palavra é profética. Deus me disse, tira do teu meio. Deus está te dizendo, não anda com essa gente, sai daí. Jugo opressor e dedo acusador, sai daí. E o terceiro, gente que é falsa no falar. Jugo opressor, dedo acusador e falsidade no falar. Pessoas que na tua frente falam uma coisa, e no secreto e nas reuniõezinhas sai falando outra. Você pode não ver, mas o Senhor vai te dar discernimento. Tem coisas que são sinais, percepções. E tem coisas que são discernimentos espirituais, sinais naturais. Gente que passa por você e está sempre desviando o olhar, cuidado. Gente que você chama para conversar e nunca tem tempo, está sempre com um sorrisinho amarelo, sempre e nunca presta conta do que tem que fazer, cuidado. Falsidade no falar, percepção. Filhos que quando chegam perto de você desviam o olhar, parece que estão vendo o inimigo na cruz. É resultado de pai e mãe que no secreto fala mal de pessoas. Cuidado com pessoas que têm esse hábito da falsidade no falar. A palavra de Deus diz, pelas suas palavras vocês serão absolvidos e pelas suas palavras vocês serão condenados. Quando a gente não fala nada, não tem nenhuma continha para pagar, sabia disso? Estão falando, eu não falei nada. Falei.
Até pensei, mas não falei nada. Quando a gente guarda a nossa boca, não tem uma conta para pagar. Palavras são sementes, e todos aqueles que gostam de usá-las comerão do seu fruto, diz a Bíblia. Tira do teu meio em nome de Jesus, que não haja convivência com isso. Julgo opressor, dedo acusador e falsidade no falar. Que nós possamos ser o tipo de gente que, quando as pessoas cheguem em nós, possam ter tranquilidade. Tranquilidade de saber que estão negociando com gente séria, que estão fazendo parte de um ambiente correto, gente que não fica com coisinhas e picuinhas e coisinhas na palavra, em nome de Jesus. Que esse tipo de gente não se crie no nosso meio, mas também que nós não sejamos esse tipo de gente. Que nós não sejamos o dedo acusador, que nós não sejamos os juízes, que nós não sejamos os algozes, que nós sejamos o povo da primeira parte da mensagem. Te contei um monte de coisa boa para agora no final levantar taquara, como diriam no Uruguai. A primeira parte era te dizendo, olha, tenha bons olhos. É lindo, é poético, meu Deus, que bênção. A segunda parte é, meu Deus, tenha bom ânimo, meu Deus, é uma benção. A segunda parte é um pouquinho mais pesada, tira do teu meio, julgo opressor, dedo acusador e falsidade no falar. E aí começa agora o coração se movendo de quem faz isso. Quem tira do seu meio isso, começa a se envolver com outro tipo de coisa. Sabe como é que eu vejo gente que dá para contar? É gente que uma vez que se libertou disso, a consequência disso é isso aqui que a Bíblia diz. Olha o que gente que tira do seu meio, julgo opressor, dedo acusador e falsidade de falar, olha com que esse tipo de gente se envolve. Troca aí, Gustavo. E se abrires a tua alma ao faminto. Por que a igreja faz isso? Fazer comida, ir para a rua, dar treino. A escolinha da igreja é para todo mundo, inclusive os membros da igreja. Tudo que a gente faz começa para os nossos e se estende para os demais. Se tem alguém faminto aqui, nós vamos começar primeiro com os da casa e depois com os de fora, mas nós não vamos parar. Quem vive uma vida na luz, a sequência é viver isso. A tua alma se abre aos famintos. E se com renúncia própria, essa é a tradução. E se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, tirou o jugo opressor, tirou o dedo acusador, saiu do meio das pessoas com linguagem falsa. A sequência é, eu começo a me envolver com quem precisa. A minha conversa agora é outra, não dá mais para ficar falando do pastor, da pastora, não dá mais para ficar falando do líder, não, agora não dá. A estação vira. Agora eu tenho gente para tratar, meu Deus do céu. Agora eu tenho uma cidade para ganhar, agora eu tenho projetos, agora eu tenho nações, agora tem coisas grandes do Senhor para eu lidar. Eu estou te dando aqui uma fórmula para você ter um filtro, para não ser mais iludido. E também abrindo um parênteses para dizer que não é porque a gente não fala que a gente não vê. E se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz não é a luz de Deus, a sua luz, aquela que Deus disse, se tu tiveres bons olhos, o teu corpo terá luz, lembra? Você vai botar a mão e vai clarear. Ninguém tem uma ideia para resolver, você chega e o negócio acontece. Daqui a pouco você está em lugares cada vez mais altos e o povo dizendo o que é? É a luz. Então a sua luz despontará nas trevas. Perceba que a gente tirou todos os atravessados do meio. Nós tiramos do meio daqueles que servem, daqueles que estão na liderança, daqueles que eram para estar juntos e não estão. Mas uma vez que a gente tira do nosso meio de trabalho, de vida, de convívio, a nossa luz brilha, mas não brilha no meio da luz.
Uma vez que a gente tira do nosso meio, agora a gente está limpo para ir lá no valado e resgatar aqueles que estão nas trevas. É por isso que a obra social não é trabalho filantrópico. É por isso que tem gente que não entende, que não é pegar o arrozinho, não sei o que, e levar lá, não é isso. É por isso que o celeiro da igreja pode ficar abarrotado, mas só vai sair quando for debaixo de uma direção espiritual. É assim que funciona. Deus não nos chamou para assistência social, Deus nos chamou para resgate de vidas. É assim que está escrito na Bíblia. Se fizer isso tudo, é isso que vai acontecer. A tua luz despontará nas trevas. Vai ter gente sendo batizada com o Espírito Santo nos evangelismos. Vai ter pessoas sendo resgatadas por Deus, levantadas pelo Senhor, lá no meio das trevas. É assim que vai acontecer. E a sua noite será como o meio-dia. Noite como meio-dia é Deus dizendo: quando tiver tudo escuro, quando tu não tiver uma saída, quando você não tiver possibilidade de ver um palmo diante do teu nariz, eu, o próprio sol da justiça, vou me revelar e te mostrar uma saída clara. Vou te tirar desse lugar com mão forte e vou mostrar que eu sou o Senhor teu Deus. Esse texto, gente, tem milhares de anos. Isaías veio à terra 700 anos antes de Jesus. Hoje nós estamos sendo edificados por esse texto desse homem que falava sobre Jesus. Tudo isso que ele está dizendo aí é sobre Jesus. Então brilhará a luz. Que luz? Jesus é a luz. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da vida, é Jesus. Então o sol brilhará como ao meio-dia. Então na tua noite as trevas serão rompidas pela luz. Quem é a luz que rompe as trevas? Jesus. E hoje Deus está dizendo: eu quero mudar a história de vocês, eu quero marcar uma nova temporada, eu quero fazer de vocês gente que olha pela fé e que anda, mas não dê mole para dedo acusador, falsidade no falar e julgo opressor. A caça começou, já era. Se coloque de pé em nome de Jesus.